agora a gente fala dos desdobramentos da CPMI, do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou na manhã de hoje pela manutenção das prisões de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e também do empresário Maurício Camizotti. Eles são apontados como figuras centrais no esquema do roubo dos aposentados. Bom, e se junta a nós em Oeste Sem Filtro agora, André Marcília. Muito boa noite, seja bem-vindo, Marcília, direto da capital federal. Marcília, quero te ouvir. A segunda turma do Supremo, então, abriu essa votação virtual sobre a possível soltura dessas duas figuras envolvidas aí no escândalo da roubalheira dos aposentados. André Mendonça foi o primeiro a se manifestar, né, se posicionar aí pela manutenção das prisões. E vale lembrar que esse é um julgamento que fica aberto até o próximo dia 3 de outubro. Caiu, então, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, além de André Mendonça, integram ali a turma Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Nunes Marques. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, Paula, Piotr, Nunes, Alexandre. E, bom, primeiro, eu acho que deu sorte, né? Porque cair hoje na segunda turma é não cair na primeira. Cair na primeira turma é sempre um desastre não apenas para os réus que lá estão, como para todo o país. Primeira turma, vamos nos lembrar, foi a responsável e tem sido a responsável por todo esse processo do golpe. A gente espera que a segunda turma tenha uma visão um pouco mais democrática, né, a respeito do que deve ser importante para o país. A gente precisa fazer com que essas pessoas entendam que o STF está do lado das investigações, que o STF está do lado do que a CPMI está promovendo, está do lado de punir aqueles que, enfim, roubaram tantos e tantos milhões e milhões de aposentados, de deficientes, de pessoas totalmente fragilizadas. E é necessário que essas pessoas sejam punidas, mas, sobretudo, que essas pessoas, durante esse processo todo de investigação, possam ficar sob resguardo da justiça. Porque o grande ponto aqui, e esse é a grande intenção dessas prisões, ou o interesse público envolvido na manutenção dessas prisões, é que essas pessoas possam, eventualmente, sair do país, possam, eventualmente, sumir, e, portanto, ao sentirem que estão sendo expostas, ao sentirem que estarão nas mãos da justiça, ao sentirem que não tem para onde correr, corram. É disso que se trata, e é isso que nós não podemos permitir. Quer dizer, nós não podemos nunca, nós nunca permitimos, estamos sempre criticando, mas o STF tem permitido. E a intenção, me parece agora, dessa segunda turma, é de reverter isso. Tem sido nesse sentido, pelo menos os primeiros votos. Esperamos que a turma, de uma forma geral, não faça aqui uma premiação da impunidade, ou pelo menos dessa vez não faça, porque recorrentemente é isso que o STF tem feito. Alexandre, vamos aguardar então como vai decidir a segunda turma do Supremo. O Careca do INSS, o empresário ali que tem cerca de 22 empresas, várias delas estariam envolvidas no esquema de fraudes do INSS. Ainda ontem comentamos porque ele prestou o depoimento na CPMI do INSS, o clima ali esquentou bastante, inclusive ele chegou na manhã ali num camburão, já que ele está preso desde o dia 12 de setembro, Alexandre, e pelo menos 11 veículos de luxo pertencentes ao Careca do INSS sumiram. A gente falando ali sobre a questão da manutenção da prisão, né, até para preservar as investigações e as provas nesse momento. Bom, o estranho disso tudo é que ele não gosta de ser chamado assim, mas pegou, né, Careca do INSS. Ele não gosta de ser chamado assim. Ele não pode ter trabalhado sozinho, é impossível. Ele não é do INSS, ele não é do Ministério da Previdência, ele não é do Dataprev, ele não é de uma instituição bancária do governo, ele não é do governo. Então deve ter a contrapartida no governo. E não devem ser poucas as pessoas envolvidas nisso, porque a cada dia aparecem mais. Hoje eu tive um depoimento de uma senhora cuja filha insistiu, gerente de banco insistiu, mas minha mãe, não descontam nada da senhora. Ah, tem um desconto lá do sindicato, não sei o quê. Mas a senhora autorizou? Não. A senhora é uma das... Já são 2 milhões e quase 2 milhões e meio
de aposentados e pensionistas, e mais as crianças que recebem um auxílio especial porque tem doença que as imobilizam, doenças muitas vezes incuráveis, né? E arranjaram também dessas crianças empréstimos consignados, créditos. Então, 6 bilhões, será que é só 6 bilhões? Isso está maior do que a Lava Jato, que o Mensalão, né? E o pior é a crueldade disso, ou a covardia disso, que se aproveita de idosos como essa mãe de gerente de banco, que não tinha a tecnologia para investigar, para ir descobrir, para saber o seu contra-cheque, para entrar no site da Previdência. Se aproveitaram disso. Mas, claro, que tem gente dentro do governo, senão isso não aconteceria. E aí a gente vê que tem uma imensa vontade tentando apagar isso, botar um pano por cima, jogar uma pá de cal, uma água fria, né, para atrapalhar as investigações. A investigação na Polícia Federal era simples, né? Bastava o ministro Dias Toffoli pedir os inquéritos para a Polícia Federal e aí para tudo. Mas aí o Procurador-Geral da República pediu que se nomeasse, se encontrasse um relator, e caiu no André Mendonça. Aí já está tocando na área judicial, policial, judicial. Mas precisa também da área política, porque é óbvio que é um escândalo muito, muito grande. Esse careca do INSS podia fazer uma delação premiada e contar logo quais são os caminhos para fazer tudo isso, para pegar tanto dinheiro de idoso e de criancinha doente.